Bora lá para a política aqui no MD, já está chegando o Cláudio Prisco Paraíso. Vamos começar com uma análise, Prisco. Uma análise desses movimentos com relação ao enfrentamento ao coronavírus, libera alguns setores do Estado, aí a discussão do que é certo, o que é errado. Como é que você analisa, hein, Prisco, essas atividades e esse trabalho todo de enfrentamento que vem sendo desenvolvido aqui em Santa Catarina? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Subscrevo as suas palavras agora há pouco com relação às liberações, injustificável o veto a transporte coletivo, evidentemente, e ao retorno às escolas. Aliás, já havíamos falado aqui há 2 dias atrás. Mas vamos a um dado. Paraná Pesquisas fez um levantamento entre os dias 13 e 16 de abril agora, em mais de 220 municípios brasileiros. E a pergunta: manteria o isolamento social enquanto for necessário, independente da crise e do impacto político? A resposta revela que o país está praticamente dividido. 53 disseram que sim, continuam no confinamento. Mas quase 43% disseram que não, retornariam às atividades normais. O restante, para bater nos 100%, não opinaram ou não quiseram se manifestar. Por que coloco essa pesquisa? Coloco pelo seguinte: observamos hoje que temos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas, que a situação do avanço do coronavírus é severa. O avanço é severo, sem dúvida nenhuma. Temos, inclusive, UTIs e hospitais superlotados, já com 100% e sem capacidade de atendimento. Mas em outros estados, estamos falando de um país continental como o Brasil, a situação está relativamente tranquila, inclusive com leitos vazios em unidades públicas e privadas. Inclusive, com muitos levantamentos mostrando que a evolução do coronavírus está caindo, que o pior da pandemia já teria passado, contrariando o prognóstico do Ministério da Saúde, ainda com Henrique Mandetta, que disse que o pico seria em maio e junho. Inclusive, temos dados aqui também que mostram que o número de pacientes recuperados do Covid-19 é 6 vezes maior do que o número de vítimas fatais aqui no Brasil. Pois muito bem, mas daí você me diria: mas Prisco, em países como os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, nós tivemos um número elevado de óbitos. Sim, mas temos diferenças, as mais variadas, não só de sistema de vida e também de clima, mas também faixa etária, genética e idade. São 5 pontos que são estratégicos. Então, a torcida agora é que, efetivamente, estejamos já atravessando, até com o levantamento da quarentena em vários estados brasileiros, estejamos ultrapassando o momento mais crítico. Essa é a torcida. Agora, se for exatamente isso, e torcemos que seja, daqui a um ano, mais do que falar da pandemia, nós seguramente estaremos falando do expressivo número de contratos sem licitação assinados em caráter de emergência para a compra de materiais hospitalares e insumos, contratos esses superfaturados. Inclusive, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, já acionou a Polícia Federal para acompanhar de perto esses processos, porque envolve recursos federais transferidos a estados e municípios. E, por conta disso, a Polícia Federal já está criando o grupo Corona Jato, parafraseando a Operação Lava Jato. Vamos a alguns registros. No Carnaval, nós já tínhamos casos
de coronavírus, de Covid-19, no Brasil. Mas o carnaval correu com tranquilidade. A quarentena só depois das aglomerações carnavalescas. É isso mesmo, claro. Muitos interesses financeiros envolvidos naquela época. Acabou o carnaval, começou a quarentena. Pois muito bem, outro registro. Copa do Mundo, Olimpíadas. Nós gastamos bilhões e bilhões e mais bilhões. Elefantes brancos que estão completamente abandonados. Esses recursos, talvez, pudessem ter financiado investimentos para a consolidação do nosso sistema de saúde, até para enfrentar uma situação como essa. A grande expectativa, para finalizar hoje, é com relação ao Senado da República, como vai se posicionar naquele projeto aprovado pela Câmara, de quase 100 bilhões de reais, que possibilita a transferência de recursos quase que ilimitados para estados e municípios. E com um detalhe, sem contrapartida. Uma contrapartida indispensável. Congelamento de todos os salários na administração pública federal. Muito bem. Estaduais e municipais durante os próximos 2 anos. Não se viu nada disso. E Rodrigo Maia, que transferiu, só para encerrar, Fernando, Rodrigo Maia, que transferiu 100 bilhões para cobrir esse rombo da União, esse dinheiro é do Executivo. Por que ele não meteu a mão no orçamento da Câmara dos Deputados, que é bilionário, superior a 100 bilhões? Não, só transferiu da Câmara 150 milhões, o equivalente a 2% do orçamento da Câmara. E o deputado federal catarinense Celso Maldaner é um dos deputados que apresentou proposta para que os parlamentares não recebessem remuneração durante o período da pandemia e corte nas verbas parlamentares. Mas essas medidas não foram colocadas em votação na Câmara dos Deputados. Infelizmente, setores considerados da política catarinense estão apodrecidos. É algo de putrificação. É isso aí, Fernando. Obrigado, Prisco. Tem mais da política no blog do Prisco e hoje à noite no SBT News com a Bruna Radic.